Meus amigos, que a espiritualidade maior nos ampare, para que tenhamos uma noite proveitosa no nosso estudo. Hoje pretendemos estudarmos juntos os capítulos 18 e 22 do Evangelho de Mateus, que versa sobre amar ao próximo. Nesses dois capítulos, o apóstolo nos fala de que os fariseus, vendo que Jesus calou a boca dos saduceus, conversaram entre si uma forma de tentar ao Cristo, de tentar prejudicá-lo no seu trabalho. Mas antes nós precisávamos esclarecer um ponto: quem são os saduceus, quem são os fariseus. Os saduceus eram os materialistas da época, que não criam em absolutamente nada, eram os céticos, os agnósticos da época. Ao passo que os fariseus adotavam as tradições dos textos mosaicos e dos profetas, mais naquilo que era do interesse deles, e de uma forma assim do chamado culto externo. Não havia assim uma profundidade. Aqueles textos eram mais usados para querelas religiosas acaloradas e muito pouco um estudo sério. Então, ele foi, havendo entre os fariseus um doutor da lei, ele, para tentar Jesus, perguntou: mestre, qual é o maior mandamento? Então Jesus respondeu: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de toda alma, de todo espírito. E a este acrescentamos amar ao próximo como a si mesmo. E ambos, esse contexto, envolve toda a lei dos profetas. Então, amigos, o que nós tiramos desse ensinamento? Que se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós, por essa prática, substituímos a lei dos profetas. Então, nós tiramos uma conclusão muito simples desse estudo: que a lei de Deus, nós muitas vezes falamos as leis de Deus. Leis precisam os homens, porque os homens têm muitos problemas, são muito complicados. Mas Deus, que é a suprema sabedoria, tem uma lei só. Que lei é essa? A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei divina é a lei do amor. Então, Jesus foi o homem amor. Então, se nós formos analisar os ensinamentos de Jesus, veremos que sempre, de uma forma ou de outra, ele enfocava o amor. E foi bem enfático ao dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isto equivale a toda a lei dos profetas. Então vejam, amigos, os fariseus acabaram, como numa linguagem popular, colocaram a viola no saco e foram embora e não conseguiram tentar Jesus. Então a gente fica assim, meditando. A lei de Deus é a lei do amor. E não podia ser de outra forma.
É justamente isso que nos chama a atenção na obra de Jesus. Jesus veio nos trazer uma mensagem libertadora. Jesus não veio formar assim um clã de adeptos. Ele veio ensinar para a nossa libertação e colocava Deus acima de todas as coisas, dele inclusive. Jesus em nenhum momento se colocou à frente do Criador. Em nenhum momento chamou a si próprio os valores espirituais. Tudo ele atribuía a Deus. Como aquele jovem mancebo que procurou o mestre e o chamou de bom mestre. Ele falou, bom? Eu não sou bom. Bom é só o Pai que está nos céus. Então, nem ser chamado de bom mestre quis Jesus. E vejam, quando os fariseus foram questionar Jesus, o chamaram de mestre. E é esse o título. Não queirais vós ser chamados de mestre. Eu sou o vosso único mestre. Então vejam, amigos. A lei do amor, que é a suprema e única lei divina, ela está incorporada ao nosso espírito. Agora, nós ainda temos dificuldade em amar. O que o Criador quer de nós? Que amemos. Porque quem ama, como diz o ensino bíblico, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, etc, etc. Quem ama não faz nenhuma dessas coisas. E quem faz é porque não ama. Meus amigos, nós vemos as decepções do ser humano que buscam ser amados. Uma pessoa que é amada, às vezes é uma pessoa triste, infeliz. Na verdade, é feliz quem ama. E ninguém como Francisco de Assis nos deu lição mais notável, que chamava a tudo de irmãos, né? O irmão Sol, o irmão Lua, os irmãos Pássaro, a irmã Terra. Para Francisco de Assis, ele era cercado de uma sublime fraternidade. Agora, os valores íntimos da nossa alma, que estão em nós, embrionários, eles precisam ser desenvolvidos. Assim como um terreno, um campo árido, o que é necessário fazer? Primeiro, arar a terra, adubar, semear, para que aquele campo floresça e dê a 100 por 1, como diz o conceito. Assim também é a lei do amor. A lei do amor, ela não vai surgir na nossa alma por passe de mágica. É como fé. Às vezes a gente ouve uma pessoa dizer assim, o senhor é uma pessoa que tem fé. Eu não tenho fé. Há pessoas que nascem com fé e outras que nascem sem fé. Isso é um equívoco grave, gravíssimo. Como se a fé, Deus fizesse uns filhos com fé e outros sem fé. A fé congênita, que veio de berço, é porque foi desenvolvida em encarnações passadas. E é por isso que a pessoa já nasce com a fé. A fé é alguma coisa que nós desenvolvemos no nosso espírito. Ela não surge por acaso. A mesma coisa é o amor, que é a única lei de Deus. Nós precisamos trabalhar esse terreno, trabalhar esse campo. E meus amigos, somos muito mais felizes quando amamos do que quando somos amados. Porque o amor, ele é autocriativo, ele engrandece a nossa alma, ele requinta o nosso espírito
ilumina o nosso coração, dilata o nosso entendimento. Nós passamos a ver o mundo de uma outra forma, de uma forma mais sensível, mais humanitária, porque desenvolvemos o amor dentro de nós. Há uma outra passagem nesses capítulos a que nos referimos de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, que Jesus não escreveu o Evangelho. Foram os seus seguidores, os seus apóstolos, que escreveram o Evangelho. Quando o Império Romano se tornou cristão, quando pela primeira vez subiu ao ar uma espada em defesa do cristianismo pelo braço forte de Constantino, imperador de Roma, aquelas autoridades que se tornaram caducas no culto de Júpiter, eles trocaram a túnica de sacerdotes de Júpiter pela túnica de sacerdotes cristãos. E havia em Roma cerca de 25 evangelhos. Então eles fizeram uma triagem e acabaram reduzindo aos 4 evangelhos que nós conhecemos. Mas voltando ao fio da nossa meada, os fariseus novamente tentaram envolver Jesus numa trama. Uma trama assim, muito bem urdida. Naquele tempo, o Império Romano cobrava um imposto, um tributo aos povos dominados. Então, isso causava, especialmente aos judeus, uma irritação que não tinha tamanho. Eles se sentiam assim, ofendidos, ferozmente ofendidos, e fizeram do tributo a César uma questão religiosa. Então vejam só, eles armaram uma trama tão bem bolada em que Jesus não seria capaz, se não fosse ele o Cristo, um de nós seríamos envolvidos na trama. Então eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: mestre, vejam novamente aí a palavra mestre, é justo pagar tributo a César? Vejam só, amigos, se Jesus diz assim, não é justo, os romanos caíram de espada em cima, e Jesus não poderia concretizar a sua missão a partir do minuto seguinte. E se ele diz, é justo pagar tributo a César, o que aconteceria? Ele batia de frente com todos aqueles judeus que estavam ali ouvindo as suas pregações. Aliás, melhor dizendo, os seus ensinamentos. Porque Jesus não era um pregador, ele era um mestre. Ele ensinava. Quem ensina é o mestre. O mestre ensina. E espera que os seus discípulos aproveitem o trabalho, o ensinamento. Então, se ele diz, é justo pagar tributo a César, então ele se chocaria com a população hebraica. Então ele não tinha saída. Mas aí são essas coisas, amigos, que a gente vê a grandeza de Jesus, dos seus ensinamentos. Porque desde pequenininho nós ouvimos as mais belas referências a respeito de Jesus. Uns dizem que ele é santo, outros dizem que ele é Deus, que é mestre, que é isso, que é aquilo. E nós, até por uma questão cultural, acabamos concordando de tanto ouvir falar. Então a gente vai analisar e ver a grandeza de Jesus real, não por cultura. Estamos falando do amor ao próximo. Não raro nós repetimos amar ao próximo
dogma religioso, assim, da boca para fora. Mas nós precisamos incorporar o amor ao próximo. Então, amigos, nós vemos que Jesus realmente era sábio, porque este mundo não terá solução enquanto não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando o amor do próximo estiver incorporado no coração das pessoas, o mundo será um paraíso. Ninguém vai jogar avião num prédio com milhares de pessoas. Desaparecem os homens bomba. Hoje já temos a mulher bomba. Já temos a criança bomba. Tudo isso vai desaparecer. Você vai poder encher seu bolso de dólares e andar pelas ruas de São Paulo em plena madrugada sem nenhum perigo, porque o amor passou a morar no coração das pessoas. Não há mais banditismo. A terra será um paraíso a hora que incorporarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, Jesus tinha razão e continua tendo. Esse mundo não tem jeito mais. Não é verdade. A partir do momento em que os homens pararem de aplaudir Jesus e começarem a viver os seus ensinamentos, todos os problemas do mundo estarão resolvidos. Então, naquele momento, Jesus disse: me dá uma moeda. Aí alguém tirou uma moeda e deu ao Cristo. Ele perguntou: de quem é esta esfinge que está nesta moeda? Aí todos respondem: é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amigos, só um espírito da hierarquia de Jesus para sair dessa arapuca infalível. Então Jesus foi muito sábio. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele aproveitou, como está em todos os seus ensinamentos, ele aproveitou o ensejo para dar uma lição de civilidade, de respeito à autoridade constituída, respeito ao direito alheio. Então, em todos os ensinamentos de Jesus, nós vemos sempre uma bifurcação construtiva. Adiante, nós chegamos à conclusão de que realmente, até do ponto de vista egoístico, amar ao próximo é uma grande vantagem para nós. Meus amigos, digo com grande pesar, apreciaria muito que assim não fosse, mas nós vivemos um problema planetário chamado obsessão. Agita-se a nossa humanidade em meio a um contexto obsessivo. Quando nós vemos essas tragédias provocadas por terroristas, isto é obsessão. Quando nós vemos o político que rouba, é obsessão. E vai por aí, se fôssemos listar, passaríamos a noite citando exemplos. Meus amigos, essas obsessões têm como causa única desafetos que agasalhamos no passado. Aqueles problemas mal conduzidos no passado voltam hoje na nossa cabeça. E nós temos disso uma experiência muito interessante. Veja o que acontece. Espíritos revoltados conosco, magoados de outras eras, o que acontece? Eles se vinculam a outros espíritos iguais ou piores.
Nós não vamos explorar muito esse assunto, porque sairíamos do contexto do nosso tema, que é o amor ao próximo. Então é inteligente, e Jesus, meus amigos, Jesus chamou a atenção nossa para esse detalhe da obsessão. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vais a caminho com ele. Porque se assim não o fizeres, ele te entregará o beirinho e ele lhe lançará as trevas exteriores, e aí haverá choro e ranger de dentes. Então, as obsessões de hoje têm como causa os desafetos mal conduzidos no passado. Graças a Deus que nós estamos sob a tutela, sob a batuta desta doutrina divina, que é a doutrina espírita, que chama a nossa atenção. É a doutrina dos túmulos vazios. A grande maioria da nossa humanidade, a não ser os céticos, todos aqueles que creem, acham que as nossas almas ficam lá, no túmulo, dormindo, até chegar o dia da chamada ressurreição dos mortos. A doutrina espírita vem nos mostrar que aquele corpo lançado ao sepulcro, ele é deteriorado, ele é absorvido pelas leis naturais e a sua matéria reaproveitada no laboratório da natureza. Então, meus amigos, e que os espíritos são as almas dos homens. E como são os homens, são os espíritos. Assim como há homens bons, caridosos, gentis, generosos, há espíritos também bons, gentis, generosos. Como há homens perturbadores e maus, há espíritos perturbadores e maus. Então a obsessão hoje é um flagelo planetário. Toda a humanidade sofre. Por que razão? Porque não adotou o ensino de Jesus como diretriz de suas vidas. Nós vemos naquela pergunta qual o maior mandamento, referia-se o fariseu, porque eles eram fortemente ligados aos ensinos de Moisés, que eles chamavam de lei antiga, ou lei mosaica, como querem alguns. Nós vemos que Jesus reformulou aqueles conceitos de Moisés. Vejam que coisa interessante. Moisés proibiu a evocação dos mortos. Vejam bem, não se proíbe uma coisa que seja possível. Perdão, não se proíbe uma coisa que seja impossível. Só se proíbe uma coisa que seja possível. Então, ao proibir a evocação dos mortos, Moisés concordava que era possível evocar os mortos. E por que ele proibiu? Porque as pessoas evocavam os mortos para fins primitivos, gananciosos, interesseiros, para que os mortos viessem dizer onde tem um tesouro enterrado. Como eu faço para ficar rico? Eram esses os questionamentos com os mortos. E foi a isso que Moisés proibiu. E no Tabor, Jesus evocou Elias e Moisés. Então, para sancionar a mediunidade, que no Pentecostes ele reconheceu também, porque os Espíritos Santos, os Espíritos Santificados, tomaram as carnes presentes e as pessoas começaram a falar línguas desconhecidas. Mas era muito interessante que ouvia-se um adepto do cristianismo nascente
Eu ouvia na minha língua e o outro ouvia na língua dele. Fantástico isso. Porque era uma linguagem mental e não física. Então, meus amigos, os fenômenos mediúnicos, dizem alguns estudiosos espíritas, que se você pegar o Novo e o Velho Testamento, e onde aparecer um fenômeno mediúnico, você arrancar a página, você vai ficar com a capa e a contracapa de toda a Bíblia. Porque os fenômenos mediúnicos estão em todo o Evangelho, em todo o Velho Testamento, para quem quiser ver. Então, os espíritos benignos, que são os irmãos espíritos mais adiantados, eles nos amam, e nos assistem, e nos ajudam, não tiram as nossas lutas. Muitas pessoas supõem ou desejam que o Espiritismo vai, através dos bons espíritos, tirar as minhas lutas humanas. Isso seria um erro grave. Porque as lutas humanas são necessárias para o meu engrandecimento de espírito, para a minha maturidade. Então, amigos, Moisés mandou apedrejar as adúlteras até a morte. Então nós vemos mais uma vez Jesus reformulando o mosaísmo. Trouxeram a presença do Cristo. Mais uma vez os homens tentavam se descartar de Jesus ou colocar Jesus numa contradição nos seus ensinamentos do amor. Porque Jesus foi o homem amor. Então trouxeram uma mulher surpreendida em flagrante adultério e colocaram diante do Senhor e disseram a ele: a lei de Moisés nos manda apedrejar a adúltera até a morte. Vocês vejam que enrascada. Se Jesus diz, não façam isso, ele estava sendo contra a religião vigente que era o mosaísmo, que eram os ensinamentos de Moisés. Mas se ele diz, apedreja até a morte, o que é que acontece? Ele estava desdizendo as suas mensagens de amor. Não tinha saída. E Jesus nada respondeu. Ele pegou uma vara e começou a escrever no chão os crimes cometidos pelos acusadores daquela mulher. E eles olhavam assim e iam saindo de fininho, a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Porque tendo mais idade, haviam errado mais. E os erros eram feios. E Jesus foi desvendando, escrevendo na areia, os crimes dos presentes. Por fim, todos se retiraram e Jesus ficou face a face com aquela mulher. E ele disse, deixando para nós, a posteridade, uma lição imortal. Onde estão os que te acusam, mulher? Ela fez assim aquela carinha de quem não devia falar muita coisa. Ele disse, pois é, mulher, mas eu também não te condeno. E vai e não voltes a pecar. Então vejam, amigos, os radicalismos religiosos é que iriam apedrejar aquela mulher. Mas Jesus não a condenou. Então, como vem filosofias religiosas tradicionais nos mandar para trevas, para infernos de fogo, meu Deus do céu, se Jesus não condenou.
flagrante daquela mulher. Aliás, a gente até pergunta, né? Teria ela podido ser adúltera sozinha? Porque a adúltera, as pedras, e o adúltero? No nosso modesto conhecimento da gramática, parece-nos que o masculino de adúltera é adúltero. Uma mulher não é adúltera sozinha. Por que as pedras? Senão pela ignorância. É por isso que nós, espíritas, aprendemos com Jesus a lei da reencarnação. Jesus não pregava, Jesus ensinava a lei da reencarnação. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Meus amigos, alguma dúvida? Há aqueles que dão a esse texto a ideia de uma reforma religiosa, uma adoção de um determinado princípio religioso. Absolutamente. Ele é muito claro. Conversava Nicodemos, Senhor, mestre, como dizia aí, Rabone, que era a expressão da época. Como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então, a conversa entre o senador judeu Nicodemos, mestre em Israel, e o mestre Rabone, para usar o hebraico, era sobre reencarnação. É por isso que nós espíritas somos adeptos da filosofia dos túmulos vazios. Os nossos entes amados não estão lá no sepulcro, numa decomposição cadavérica. Lá estão os ossos cansados da luta da vida. Eles demandaram a outras regiões cósmicas, em outros padrões vibratórios, imperceptíveis para o homem comum, em cidades espirituais notáveis, em colônias onde há educação, onde há trabalho intenso, inclusive pelo sucesso do planeta terrestre. Então, meus amigos, que nessa noite acenda no nosso coração uma pequena luz, que é o amor pelo nosso semelhante, que até aqui falamos algo como um dogma religioso para ser declamado. Vamos aprender a viver no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. E essa é a forma que nos libertaremos de um passado de estrepulias, de culpas graves, para nosso engrandecimento, a nossa libertação, a nossa salvação para uma vida espiritual gloriosa. Que o Mestre nos abençoe e nos ampare nessa noite, que assim seja.